Muito bom dia, meus amigos e amigas, como vocês estão? Hoje, 8 de novembro, e são 10h20 da manhã e cá estou eu aqui no meu bate-local para falar com vocês sobre o mercado. Mas antes da gente iniciar, eu quero aproveitar e fazer um convite super especial para vocês. Se vocês gostam desses estudos aqui, aproveita porque a gente está criando a nossa comunidade fechada com os estudos diários de todos os ativos que vocês quiserem saber. As melhores regiões, as melhores oportunidades. Chega de ficar ansioso olhando para frente do gráfico sem saber se é ponto de compra, é ponto de venda, eu tenho que fazer alguma coisa? Não. Demarca as regiões, marca os seus alarmes, vai fazer outra coisa com tranquilidade. Aprenda a operar de forma profissional. Para de ansiedade, para de querer ficar, nossa, eu preciso fazer dinheiro o tempo inteiro, eu preciso clicar hoje. Não. A gente trabalha diversos ativos justamente porque se hoje um mercado não está bom, outro vai estar e por aí vai. Então convido você a fazer a sua inscrição na nossa lista aqui abaixo e aí a gente vai se encontrar nos próximos dias aí com muito mais proximidade no WhatsApp, suporte 24 horas, é isso. Então vamos lá agora falar sobre mercado. Gente, cara, não tenho o que falar para vocês não. Não sei o que falar para vocês, o que é esse mercado. Olha, tá surpreendendo todo mundo, né? Que tá todo mundo em silêncio, assim. Eu acho que o povo tá com medo de falar dessas altas tão absurdas, porque se alguém escutar, vai começar a vender, entendeu? Brincadeira, mas assim, mostrando aqui o gráfico semanal para vocês. Que semana impactante, né? Eu não me lembro a última vez que a gente fez esse volume. Como que foi aqui? Tipo, 3% numa semana? Não, a gente até fez. Mas aqui não foi uma vela tão íngreme assim, né? Se a gente for olhar, na verdade, o último... Desde outubro, né? Olha o que a gente fez nesse mês. 10%. Então, aquela questão lá do que a gente fica falando para vocês, que nos últimos 10 anos, nos últimos 10, 13 anos, a gente teve aí essa queda todos os anos, né, de 10% aproximadamente do Ibovespa. Se de fato isso acontecer, é onde a gente estava no mês passado. Mas tá bom, né? Se a gente tivesse bola de cristal, estaríamos bilionários. A gente trabalha com o que a gente tem. É isso. Então vamos olhar aqui os gráficos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, eu até falei no último vídeo, quem viu, o patamar do RSI do diário, ele esteve aqui pouquíssimas vezes, né? Em 81. Se a gente contar aqui, ó, quantas vezes foram, aqui quase chegou, né? Em 2022. Depois a gente teve aqui 2003, né? Os 2 pontos aqui. 2012, até dá para considerar aqui 2012. E só. Aí em 1999. Ou seja, é uma coisa de louco, né? Uma coisa de louco. Gente, o pessoal fica falando, às vezes a gente fica falando da venda porque tá torcendo para cair. De forma alguma, que suba até 300 mil, porque nossas ações valorizam. Mas uma subida tão rápida assim, sem uma correção, igual tava antes, né? Se uma correção um pouco mais tranquila, não é saudável e não se sustenta por muito tempo, né? Então, por isso que a gente precisa das correções, para que as altas se sustentem. Senão, meu filho, vai ser exatamente criptomoedas, vai ser aquele pump and dump, sabe? Fato é que neste dia aqui, né, com essa barra, a gente comentou com vocês que poderia ser uma barra de exaustão. A gente até fez um recuo aqui no dia de ontem, né? Na verdade, ele até subiu na quinta e fez o recuo no dia de ontem, mas o negócio quer cair não. O negócio quer cair, não. O que agora a gente tem uma expectativa, né? Como eu falei com vocês, eu não tenho nada para cima do Ibovespa. A gente até poderia analisar o Ibovespa dolarizado. A gente até poderia mostrar aqui o gráfico do Ibovespa dolarizado para vocês, para ter uma noção do que a gente poderia estar vendo por aí. Mas, de fato, a gente rompeu esse último topo. Estamos rumando, vocês falam isso aí ou é só aqui no Goiás que a gente fala? Tô rumando. A gente tem esse próximo topo aqui para ser superado, que eu vou até colocar aqui um alarme. Vamos ver como ele vai se comportar. E se a gente for ver o topo ali, a gente tem essa região aqui, né, para ser trabalhada, de uma região de um order block, um tempo gráfico maior. Mas se a gente for ver até pelas linhas de Boss, eu não tenho mais nada aqui de semanal ou mensal. Eu só tenho esse ponto aqui, que é do anual, em 32.239. Então, assim, é só isso que eu tenho. Não tenho mais na dica de nada, tá? Agora, se eu vou... Deixa eu ver se tem NWZ aqui.
Tem. Se eu for ver o EWZ, em contrapartida, se eu for pegar pelo próprio EWZ, que é outra referência que a gente pode buscar, porque quando a gente perde a referência, a gente tem que ir atrás de outros gráficos que possam dizer alguma coisa pra gente. Isso não é achismo, é só formas diferentes de como as pessoas olham para o Ibovespa. Então, tem pessoas lá de fora, os gringos principalmente, que é o principal motor do Ibovespa, né, o fluxo estrangeiro, eles olham pelo Ibovespa dolarizado, e eles olham também pelo EWZ, né? Então, se a gente for olhar pelo próprio EWZ, a gente tem um ponto aqui na linha de Boss, que é justamente mais ou menos 0,8 aqui. Mais ou menos aqui. Essa linha do semanal. Essa é a linha do semanal de Boss, do EWZ. Se a gente for pegar... então tá. Tô realizando um trade pelo EWZ. Vou pegar o diário por aqui. O diário está com RSI acima de 70, beleza. Eu vou ter que procurar aqui uma entrada possível pelo 84 minutos. Se eu for olhar pelo 84 minutos, a gente tem uma divergência que está sendo rolada aqui. A gente tem uma divergência que está sendo formada aqui. Meu Jesus amado. Hoje tá difícil o vocabulário. Então, a gente vai marcar essa máxima aqui, inclusive, e verificar se vai ser acionado isso aí, trazendo os preços de volta para cá. Mas isso aqui é de 6 de novembro, né? O que não vai mudar muito para nós. Mas lembrando que isso aqui é uma divergência que pode ser acionada no 84, visando trazer o EWZ de volta para um suporte do semanal, que aí seria esse suporte aqui. Novamente, voltando e casando com os 10% de queda. Ou seja, se for para cair, seria bem legal se fosse agora, né? E aí a gente pegar as ações novamente ali onde estavam no patamar do mês passado. Ariane, mas pode estar errado e agora pode ter um rally de final de ano. Cara, sinceramente, eu acho que esse que é o rally, porque esse movimento é brutal. Mas lógico, pode continuar subindo, há de eterno aí. Inclusive, a gente tem um ponto semanal do índice futuro que eu vou mostrar para vocês. Se eu for pegar o próprio EWZ aqui, pela linha do semanal, ele traria de volta os preços para... até aqui, ó. Aqui. Ele traria de volta os preços para onde? Para cá, ó. 28,713. Vai casar, né? Vai casar. De volta para cá. Então vamos ver aí se essa divergência do 84 minutos vai rolar, hein? Vamos ver. Talvez o ponto que precisa ainda subir mais um pouquinho é o ponto que vai dar, inclusive, a venda do próprio índice futuro, que eu vou mostrar para vocês ali no semanal. Beleza? Então, tamo aí. Se eu for olhar e for falar para vocês qualquer coisa para se fazer de day trade, obviamente, cara, caiu, procurar a região de possível parada e comprar. Não tem o que fazer. Para a gente pensar em qualquer tipo de venda para um day trade, eu preciso pelo menos que tenha uma quebra estrutura de uns 60 minutos, coisa que a gente ainda não viu por aí, né? Não viu por aí. Agora, o que pode estar se formando aqui é o que leva dos 60 minutos, que é o ponto que o comprador vai sustentar. Importante, se o comprador quiser continuar evoluindo o preço, que ele rompa isso aqui. Por enquanto, eu não sei se vai romper ou se é uma falha de topo, não sabemos. Sinceramente, eu acho que vai romper, tá? E é isso. Vamos aqui para as nossas linhas do Ibovespa para a gente poder falar um pouquinho. Então aqui, máxima e mínima, primeira região, 60 minutos para a gente procurar por compra do Ibovespa 151.835 até 151.290. Depois, 150.350 até 149.975. Depois, 149.330 até 148.980. Depois, 148.345 até 147.815 e depois 147.000 até 146.480. Vou falar até aqui porque a gente vai se encontrar mais vezes. Região de venda, ninguém, tá? Se acontecer esse esquema aí no EWZ, é um motivo bem plausível para quem está aí nessas operações de put, que comprou as puts, né, já há algum tempo, para poder fazer a última mão, né? Se não, esquece, as puts vão virar pó e paciência. Vamos olhar aqui o próprio índice futuro, e aí o que a gente já tem as regiões marcadas aqui já há um bom tempo, né? Então, a nossa linha do semanal tá aqui, linha de bolsa semanal, 157,460, mais ou menos. Então, aqui é onde, é aquilo que a gente fala, não é que vai segurar o preço e acabou, mas é um possível ponto de parada, um ponto de parada bem forte, que para passar de primeira, tem que ter um evento como uma notícia ou alguma coisa. Senão, a probabilidade maior é ele dar uma segurada lá, recuar e depois ele vai conseguir passar eventualmente se ele voltar para a região,
entendeu? Então, a região de semanal, a única venda que eu tenho aqui é essa. É essa. Pegando todo o ponto de interesse, todo o POI, né, que a gente fala, toda a região a ser trabalhada, é de 157.280 até 159.190. Obviamente, não é para você ficar vendendo aqui nessa região toda, a gente tem que esperar o nosso gatilho. Eu vou até fazer uma coisa aqui já. Já vou filtrar para vocês. E a gente vai trabalhar esse ponto aqui e depois, sinceramente, eu vou trabalhar só a defesa do médio, que é a linha, essa aqui. Aqui, só isso, tá? Então, essas duas últimas não melhorou tanto, né? Vocês vão falar que tá a mesma coisa. É difícil. Por isso que o ideal é, depois que o movimento muito forte assim, você espera, antes de qualquer venda, espera o fluxo vendedor aparecer. Como que eu sei, Ari, que o fluxo vendedor está aparecendo? Quando, por exemplo, num 5 minutos, para quem é do day trade, num 5 minutos, eu faço meu choque aqui, ó, perdi a região, melhor que isso aqui, né? Faço meu choque aqui, com essa perna agressora, tento retornar até próximo de um ponto que tá mais caro, né? Essa é a última pernada baixa, a pernada que quebrou o choque, essa aqui, em vermelho. Marco ela, prêmio desconto, para tentar voltar e continuar quebrando a estrutura. Ainda assim, tem gente que vai falar que tá agressivo porque você só considera que o fluxo dos 5 minutos virou totalmente vendedor quando ele faz o choque mais o primeiro boss, ou seja, agride o choque aqui e perde, ó, faz esse movimento aqui, agride isso aqui e perde essa aqui. A partir daqui, todo repique, aí sim eu posso estar procurando por uma venda mais segura. Ah, mas Ariane, mas foi agora que virou. Sim, o fluxo virou novamente. Porque você está tentando pegar uma venda de 5 minutos versus um tempo gráfico de 60 de alta, 120 de alta, 4 horas de alta, diário de alta, semanal de alta. Meu filho, tem que ter muita força esses 5 minutos, né? Se a pessoa pega um tempo gráfico tão longe, assim, tão pequeno, ela vai errar várias vezes até ela acertar. Então, Ariane, se eu quero trabalhar de forma mais segura, o que eu posso fazer? Cara, só trabalho então na venda a partir de quando os 60 minutos fizer o choque. Aí fica mais fácil de você tentar acertar. Ou então, para de tentar vender e vamos a favor do fluxo, que é comprador. Caiu, comprou, caiu, comprou. Inclusive, esse ponto aqui de inflexão da sexta-feira, a gente tinha marcado, acho que na quarta-feira. Dá uma olhada aí. Na quarta-feira, aqui você podia ter feito trade. Olha que lindinho aqui. A única coisa que atrapalhou, e eu vou ser sincera, eu não fiz esse trade, tá? A única coisa que eu fiquei... Tava tudo lindo, alinhado. Até os 5 minutos estava aqui, o RSI já estava de baixa. Beleza, mostrando que era possível fundo de 60 minutos. Eu só não fiz porque, como eu vi que o diário estava muito sobrecomprado, eu acreditei que ia fazer um recuo maior. E aí, esse MACD aqui me impossibilitou de ter os astros alinhados para poder fazer alguma compra. Se eu tivesse o meu linha concordando com o histograma, aí sim eu ia falar, cara, isso aqui vale um stop. Whatever. Há quanto tempo que os 5 minutos não chega abaixo de 30? Há quanto tempo que eu não vejo um recuo, assim, pelo menos com uma divergência dos 5 minutos? Aí valeria. Só que isso aqui tava me possibilitando. Aí eu falei, não. Se cair aí, eu vou ficar tão frustrada, porque como que eu vou estar comprando na cara do topo, assim, sem estar com o meu operacional alinhado? E aí, fiquei de fora. E não fiz nada. Fiz nada. Ah, mas você não fez a venda? Obviamente que não. Não estava dentro do meu operacional. Quem opera pivô fez a venda. Mas eu não opero. Então, assim, agora se eu for olhar que o fluxo ainda macro é de alta, eu posso estar verificando e analisando que a gente rompeu essa região, a gente fez o primeiro boss, então 5 minutos alinhou novamente a todos os tempos gráficos maiores, o que quer dizer que o recuo dos 5 minutos me autoriza a comprar. Eu só tenho que ter uma coisa de cuidado, é que se eu não romper esse topo, é porque essa perna aqui falhou. E aí eu poderia estar analisando em topos mais baixos e fundos mais baixos. Então eu não vou querer comprar aqui na cara do gol, eu vou esperar um recuo maior. Essa é a única região que eu estaria pensando em compra dentro dessa pernada aqui, supondo o fluxo de 5 minutos ainda vai estar de alta, e eu tenho a minha resistência somente aqui, tá? Então essa região aqui é de 5 minutos, 155.210 até 154.930. Perdeu essa região, eu deixei isso aqui só para vocês verem, porque a gente tinha assinalado essa região na quarta-feira. Eu vou trazer a minha nova região aqui para baixo, ó, nesse dojizinho aqui, tá bom? Nesse carinha aqui. E é isso, porque aí, se isso aqui falhar, isso aqui vai ser um inducement, e aí o preço vai poder ter espaço para trabalhar uma coisa assim, ó, pá,
liquida essa pernada aqui, liquida esse fundo duplo, ele ainda tenta segurar, pá, aí sim para ele voltar a subir, entendeu? E eu vou tentar pegar ele aqui próximo dessa linha de Bose aqui dos 154, 150. É uma linha de Bose 60 minutos, então eu tenho que ter referência 60 minutos, check. Meu 12 minutos tem que estar com RSI abaixo de 30. Vamos ver se vai estar. Vai estar, porque o RSI abaixo de 30 está aqui, então se chegar aqui vai estar com certeza. E aí eu vou procurar por uma divergência no 2 minutos. Ponto, acabou, objetivo, não tenho o que pensar, firula. Ai, SMC é muito difícil. Cara, SMC, realmente, você precisa ter muita leitura de gráfico e entendimento. Não basta ler, você tem que ter entendimento. E a forma que a gente encontrou do nosso operacional de poder filtrar os order blocks e os pontos de interesse, como fair value gap, alguma coisa assim, foi isso. A questão da divergência. Por que que você tem a divergência no seu operacional? Uma curiosidade para explicar para vocês. Porque se o preço, isso eu até conversei com a Ana, que é uma aluna nossa da mentoria, se o preço chega muito forte, cara, você não vai entrar na frente do trem. Vai pegar a faca caindo assim, vou fechar os olhos e vou comprar. Obviamente que não. Então a gente espera o quê? Chegou aqui na região, beleza. Respira um pouquinho, às vezes até alinha o fluxo comprador novamente aqui, rompe um topinho, ó, rompe um topinho. E quando ele chegar aqui novamente, aí eu posso estar procurando por uma divergência para poder ir. Entendeu? É mais ou menos isso. É porque para você comprar uma região, não basta ele somente chegar na região. Ele tem que ter o gatilho junto. E o gatilho junto é justamente, às vezes, deixar uma indução, como ele deixou aqui. Tem captura de liquidez, então eu sei que tem liquidez nesse fundo. Eu vou esperar ele estopar essa galera que comprou aqui, ou que vai comprar no toque desse suporte, e eu vou entrar em seguida no próximo POI. Tá? Só explicando um pouco, porque às vezes a gente vai falando e vocês não entendem tanto o operacional por trás, mas eu tô explicando como que a gente pensa por trás, tá bom? Então aqui seria o ouro. O ouro seria muito lindo se eu pudesse pedir um presentinho para Deus antes de romper isso aqui, ele cai aqui para pegar nós. E a gente ir até 157, tá? Então, esse ponto de compra aqui que eu vou deixar 154.300 até 154.045, depois 153.320, 152.980, depois, isso aqui nem 152.290 até 151.950, isso aqui é a linha de Boss, tá? Linha de Boss do diário. Era para ter passado para cá o ponto. Depois eu escrevo. Linha de Boss 60 minutos. Vocês sabem que 60 minutos é possível ponto de parada. E aí aqui a gente tem... aqui eu vou falando com vocês. Vai demorar. E aqui as regiões que a gente quer no de venda, né? De 157.215 até lá em cima. Esse aqui, eu não vou trabalhar... porque chegou na região, fez a de venda. Não. Eu vou esperar o toque. Tá bom? Agora dólar. Né? Se um tá indo para cima, o outro tá indo para baixo na derradeira e não olhando nem para trás, né? Então aqui... Finalmente, olha que interessante, a gente acabou de perder o fundo do ano. E olha onde a gente tocou, hein? É mínima do mês de julho de 2023, meus caros. 2023, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Quem te viu, quem te vê. Provavelmente que aqui o ponto pode até segurar um pouquinho, dar uma repicada e voltar a cair. Melhor ponto que a gente tem na nossa compra é aqui a região do mensal, 298,50. Estamos esperando lá assim, ó. Sabe aquele cachorrinho que fica no açougue só olhando assim? Estamos tipo isso. Toda hora a gente acha que vai, mas não vai. Vai, mas não vai. Agora você vai. Me ajuda. Mas é isso. Se eu for olhar para o diário, então, day trade é esperar para poder vender, né, minha galera? Né, minha gente? Então, 5,372,50 até 5,379, máxima aqui. Lembrando que máximas e mínimas do dia, elas são manipuláveis, é onde pode ter o captura de liquidez. Uma manipulação de 5 minutos, a gente aceita. O que é manipulação, Ari? Nunca estive aqui no canal, primeira vez que eu tô vendo vocês. Essa aqui, na máxima do dia, fechar um candle de 5 minutos acima, um candle de 5 minutos abaixo, perder aqui, pau na venda, stop aqui, para pegar isso aqui, tá bom? Mesma coisa aqui. Na compra, fechar um candlezinho de 5 minutos abaixo, depois eu tenho que ter uns 5 minutos acima, romper na máxima, pá, pau na compra, pá. Só que assim, na mínima, você tá contra o fluxo, né? Então, saiba, um trader ele é tão bom quanto os ativos que ele opera. E um trader é tão inteligente quando ele sabe trabalhar a tendência. Não é porque a gente trabalha o smart money que o povo fica falando que a gente fica buscando a reversão. Não, meu querido. A gente busca uma reversão num tempo gráfico menor para poder estar alinhado ao tempo gráfico maior, beleza? Como estamos falando de day trade aqui especificamente, eu não posso passar, por exemplo, do 2 horas para vocês.
Você vai falar, 2 horas eu não vou conseguir nem mexer no pregão. Exato. Então, 120 minutos para baixo é tudo para baixo. Então, você vai procurar um repique para continuar caindo. É simples. Agora, se a gente estiver falando aqui de um mensal da vida, ó, Ari, eu não tenho tempo para operar, eu só opero o mensal. Então, beleza. Então, você vai me falar o seguinte aqui, ó, que a gente teve esse rompimento aqui, pá, pá, e agora isso aqui, olha como é devagar essa pernada aqui. Isso aqui é claro que, olha coisa interessante para a gente ver, que eu gosto de explicar para os alunos. Daqui até aqui, a gente levou 5 candles para andar 2.886 pontos. Da máxima, vamos virar agora, da máxima até aqui, que é onde estamos hoje, nós levamos 66 candles. Então, você consegue ver que a força compradora desse movimento foi muito maior do que essa força vendedora. O que deixa a gente questionando. É provavelmente uma pernada de mitigação. É uma pernada que você não sabe se é para cima, se é para baixo. Ela não é muito clara. Não é muito clara. Então, a partir deste ponto, nós pressupomos que mensal é de alta. E aí você consegue até ver que a gente teve uma tentativa de reversão aqui do mensal, rompemos essa região novamente, alinhando a todo o macro anterior, e caímos aqui no fundo. Duas coisas que podem acontecer aqui. Ou ele vai fazer o spring nessa região aqui, e nós tem que estar ligado, né? Ou ele vai tocar aqui, quando ele tocar o nosso ponto, aí ele volta. E aí a gente não pode comprar tão tarde assim, até pode, tá? Depende do seu risco. É porque assim, toda vez que faz um spring, uma manipulação, você para no seu POI. E aí é que tá a diferença das pessoas que entram no risco ou não. A pessoa que entra do risco do POI, ela pega no início, no fundo do fundo. A pessoa que entra depois da confirmação, ela entra um pouco mais tardia. Por isso que a gente fala que no spring, você pode procurar no máximo 2-1 do seu risco. Então, se a pessoa entrou aqui, o risco dela tá aqui, e o alvo dela tem que ser pelo menos 2 vezes esse risco aqui. Se a pessoa entrou no toque, ela consegue buscar 3, 4, 5 vezes, porque o stop dela tá aqui, ó. Stop dessa pessoa do toque, mesmo stop, aqui. Se ela for sair junto com a pessoa do spring, olha quantas vezes o risco ela capturou, entendeu? Então vamos ficar bem atento aí, o que vai acontecer. Eu tô animada, porque assim, fazia tempo que eu não vi um movimento tão brutal assim, tão forte assim, sabe? Então tá. Eu não lembro se eu falei as regiões de venda, mas eu vou falar de novo. 5,372,50 até 5,378 e 79, né? Mais ou menos. Depois, 5,399 até 5,406 com 50 e depois 5,426 até 5,432. Linha Debol 60 minutos e é isso que temos por aqui. Vamos falar lá de fora? Bom, Bitcoin tocou então nossa região aqui do semanal que marcamos há muito tempo. Presente de Natal tá na sacola, agora a Bitcoin faz o favor e volta aqui para 130 mil. Cadê? A gente sabe que não é assim. Mas o alvo, novamente, de quem tomou a posição aqui do semanal, né, tem que estar para cá. Tem que sair nesse topo aqui. Lógico que tem gente que deve estar buscando pelo menos aquele topo, mas aí o stop dela tem que estar um pouco mais atrás, tá? Só lembrando disso. Ponto negativo, tenho que admitir, né? Ponto negativo. Eu não curti, de fato, esse tanto de fundo aqui. Ave Maria! Ave Maria! Meus amigos? Aqui. Isso aqui tá uma chamariz de liquidez, mas vamos ser otimistas e pensar o seguinte, calma, ele vai fazer o primeiro movimento lá, vai lá dar uau, depois ele vem aqui. Vamos ver. De toda forma, se romper essa região aqui, quem entrou pelo risco foi pelo toque, né? Aí a gente vai ter o segundo gatilho nosso, que vai ser a entrada pelo 288 minutos, que é região semanal, o meu diário. Cadê o meu diário? Engraçado para mim que o diário tava aqui. O diário deu uma alfinetada aqui, né? Ele voltou. Então o diário precisa estar... Deixa eu mostrar aqui, pela ferramenta. O diário, para ele estar aqui, ó, no RSI abaixo de 30 novamente, só nessa região. E aí, depois que ele tiver com esse RSI abaixo de 30, aí a gente vai buscar o quê? A divergência dos 288 minutos. Ariane, mas já não tem uma divergência aqui? Tem, mas ele não tá... Não é uma divergência perfeita, né? A gente considera isso aqui uma divergência classe B, que é fundos iguais. A melhor divergência, que é aquela classe A mesmo, é quando ele perde o fundo
e continua com o histograma aqui acima. Então, pode ser, inclusive, que vai dar uma divergência quádrupla, né? Porque daqui para cá tem 1, 2, 3. Tripla, né? Divergência tripla. Pode ser que isso aconteça ainda, tá bom? Vamos ver se aqui a gente vai trabalhar com 2 cenários. Ou ele vai perder o fundo para ir lá no 94 mil do nosso RSI do diário abaixo de 30, que é um possível fundo semanal. Ou nós iremos ver somente uma captura de liquidez desses fundos aqui, porque é muito claro que tem gente assim como várias pessoas que eu conheço que está posicionado aqui. Então pode ser que o institucional vai querer fazer mais um limpa antes de voltar a subir. Vamos ver o que vai rolar. De toda forma, a gente capturou esse movimento aqui. Para quem fez um day trade, saiu muito bem. Mas para quem fez uma posição um pouco mais longa, corre esse risco ainda aqui. Pontos que eu vejo para poder trabalhar o Bitcoin. Se eu for entrar para 1 hora, para quem gosta de trabalhar o day trade, nós conseguimos ver que esse MACD que está muito forte, o que significa que eu tenho um alinhamento de fluxo aqui, ó, quando ele rompe essa região, ele voltando nesse ponto mais ou menos, eu posso buscar para uma venda para poder sair aqui nesse topo, tá? Aqui tem esse OBzinho lindinho aqui que eu marquei para vocês, é uma região de 79, de 62 até mais ou menos o 79 aqui que o ICT gosta muito de trabalhar, e é isso. Né? Aí a gente tem que esperar a divergência lá naquele local e é nóis. Regiões de... e esse é o único ponto de compra que eu posso fazer. Se passar daqui, ele tem que liquidar aqui pra gente poder fazer uma nova compra, tá bom? Região de venda. Né? A gente teve aqui essa defesa, agora a gente tá com uma linha de boss dos 60 minutos bem aqui em 103,920. Ela não estava aqui quando esse cara tocou. Ela desceu. Então eu considero ainda o toque dela, tá bom? Então vamos ficar bem atento a essa região aqui até 104,600. Após isso, a gente tem esse ponto de 106,700 até 108,349 e depois a gente volta para aquela região ali de 113,770 até 114,650. Se o Bitcoin estopar aqui, eu já vou tirar isso aqui, tá? Já não me interessa mais. Era só para vocês terem a referência ainda. Próximo ponto de parada, 97,730, 95,915 e depois 95,150 até 93,425. Sinceramente, se eu fosse dar minha opinião pessoal, eu acredito que ele vai fazer só o Spring aqui para subir. Por que eu acho isso? Porque fazia muito tempo que ele não tocava aqui na linha do semanal. A última região foi aqui. E se ele perder esse ponto aqui do semanal, se ele perder de vez, aí ele vai se tornar uma resistência e ele vem buscar 72. Cara, se ele vier buscar 72, a gente vai ver os criptomaníacos, aquele Fear and Greed, e a menos 20, menos 30. O povo vai ficar desesperado. E aqui, logicamente, a gente vai estar montando posição para nossas carteiras de longo prazo. Com certeza, viu? Com certeza. Tchau. Nada a se fazer. Ativo tá brigado. Aqui tem liquidez. Aqui tem um ponto que é importante. Se ele vier aqui, como é uma região de 288 minutos, eu vou buscar simplesmente o operacional arroz com feijão nosso, que a gente ensina, que é o RSI de 1 hora aqui abaixo de 30 e o 12 minutos, se tiver uma divergência, estaremos entrando aqui bem próximo dessa linha. Única região de compra que eu tenho aqui, tá? E ainda tá perigoso, porque aqui era muito fácil, quando ele tava 100% de alta em todos os tempos gráficos. Agora ele já não tá mais. Então agora bagunçou. E aí é aquilo que a gente fala para os nossos alunos, inclusive, cara, você não tem que ser muito inteligente para poder lucrar no mercado. Você tem que simplesmente saber escolher os melhores papéis. E como você sabe escolher os melhores papéis? Tendência, vamos pegar que é uma tendência de alta. Então, semanal de alta, diário de alta, 4 horas de alta, 1 hora de alta. Acabou. Todo recurso você vai comprar. Não todo recurso vai comprar, mas todo recurso vai buscar pela compra. Você não vai pensar em venda. Ou então, um papel de baixa. Semanal de baixa, diário de baixa, 4 horas de baixa, 1 hora de baixa. Ponto. Todo repique você vai pensar em vender. Não tem que ter muito segredo nisso. O problema das pessoas que eu falo que operam só índice dólar é porque, cara, agora o índice tá mais tranquilo, mas a maioria das vezes é uma tendência bagunçada. É uma tendência bagunçada. Você fica perdido mesmo. Agora, ativos como esse, ativos como o UK, nossa, o UK 100, tipo, tá tudo pra alta. Você espera cair, você compra. S&P, espera cair, você compra. Não tem muito segredo. É porque vocês ficam vidrados somente em um ativo. Então pega ações bacanas, vai fazer day trade em ação. Aproveita que a XP, minha corretora parceira,
e que eu espero vocês, pelo menos, para abrir a conta onde eu trabalho, onde eu dou aulas também, viu? Eu espero que vocês abram a conta lá para apoiar junto comigo e ter os benefícios, como o próprio Profit Pro gratuito e operando 10 mini contratos, né? Operando 10 mini contratos, você tem um Profit gratuito para você fazer seus estudos, fazer replay, fazer tudo. Aproveita. Quem quiser abrir conta, já manda aí no comentário que eu mando o link. Então, é isso, né? É isso. O day trade em ações, pela XP, pelo meu link, você consegue a corretagem zero. Então, ajuda bastante. É mais fácil você operar ações do que o índice ou o dólar, como day trade, tá bom? Então, aqui, se ele vier capturar nossa compra, a gente tem essa liquidez aqui chamando Vem Neném. Então, seria lindo a gente conseguir comprar aqui, estourar aqui, vir parar aqui ou aqui, para depois voltar à venda. Eu realmente acho que o ouro vai dar uma sossegada agora desse topo, eu acho, né? É a minha opinião. US 500 fez um recuo um pouco mais importante na sexta, né? Na sexta, muito puxado pelas techs, principalmente. Você vê tanto que de todos os três, né? O S&P, o Nasdaq e o Dow Jones foi o que mais se sustentou, justamente porque ele pega empresas que não são tão ligadas à tecnologia, né? Que são ligadas mais a outros tipos de negócios, então ele segura um pouco mais. Inclusive, é um dos índices de defesa, se considerar que Nasdaq é o ataque, o Dow Jones é tipo defesa, né? É mais conservador, assim. Então, a gente fez um recuo mais importante, acabou repicando. Eu acredito, sinceramente, que isso aqui é um repique. Não vou operar na venda, não me interessa operar na venda, sinceramente, aqui. Mas eu acho que aqui é um possível ponto de parada, e aí, quando ele voltar para cá, ele vir tocar nesse ponto. Esse ponto aqui é importante nosso, tá? E agora ele já deixou a liquidez em cima, então mais interessante ainda. 6620 até 6581, primeiro ponto de parada. E depois a gente vem aqui direto para 6512, para trabalhar esse POI aqui de baixo. Faltou alguma coisa? O DXY. DXY, então, tocou naquela região, né? Veja como ele obedeceu direitinho. Inclusive, ele deu um trade aqui. Não é um Candle Clinton, mas é um primo do Candle Clinton. Um trade foi realizado aqui, para quem quis fazer. Se não, para quem não quis fazer o próprio do diário, poderia ter feito a manipulação do order block, né? Fechou afora, fechou abaixo, pau na venda aqui, numa região extremamente vendedora. E agora a gente tem duas situações para o DXY. Aqui, primeira região de compra, o possível ponto de parada, 99,186 até 99,914. E aqui, 99,320 até 98,054. 98,324. Só tem um ponto de atenção, que aqui a gente tem essa linha de tendência que ela precisa capturar essa liquidez. Então, quanto mais tempo demorar e mais próximo da linha, mais arriscado essa compra, tá? Essa compra. E aí, se ele parar aqui por acaso e vier aqui é um novo ponto de parada, 100,578. Em contrapartida, euro, dólar, parou padinho ali na nossa região, 50%, né? Eu tinha marcado para vocês aqui, daqui até aqui. Opa, Jesus. Aqui. Parou bem na nossa região aqui dos 50%. Inclusive, quem faz a manipulação de fechou abaixo, fechou acima, rompeu o stop na mínima, tá num belíssimo trade. Belíssimo trade. E agora o fluxo de uma hora virou para alta novamente, né? Topos e fundos ascendentes. Então, se for trabalhar o day trade, 1,152, mais ou menos, até 1,15360 é região de possível parada de preço de uma hora. Depois, se passar ali, o último ponto é esse aqui, 1,15093 até 1,15004. Caso ele continue subindo, aqui é o ponto de parada do 4 horas, né? Do 288 minutos. Se ele não pega nossas compras aqui, ele vem para cá e eu vou tentar buscar pela venda. Então, 1,16072 até 1,16366. Aqui é a linha de boss também dos 288 minutos. Beleza? Então é isso. Grande beijo para vocês. Quem quiser fazer parte da comunidade, então é super bem-vindo, porque os vídeos aqui no canal, hoje, essa semana passada, eu tenho feito praticamente diariamente, né? Já tem meses, na verdade, praticamente diariamente. A gente vai passar para um vídeo uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana, porque a gente vai concentrar nossos esforços pelo grupo do WhatsApp, porque lá a gente pode ser mais sincero, pode falar tudo que a gente quer. Aqui a gente tem que ter um pouco de dedo, porque eu não sei quem tá olhando, né? Mas é isso. Grande beijo para vocês, um excelente domingo em família.